Compartilhar algo com vocês hoje. Queria que a Roberta colocasse a Juliana hoje. Obrigado, Ju. A Roberta está na salinha. Nós falamos sobre a igreja de Coríntios, uma igreja neotestamentária, quer dizer, uma igreja do Novo Testamento. E hoje nós vamos continuar falando. Próximo, Ju, por favor. Os três chamados do cristão. Diga comigo, os três chamados de você. De mim. Ok. De nós. Ok. Então está lá no nosso texto, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, nós vamos ler todo esse capítulo e aí nós vamos conversar um pouco desses três chamados que estão nesse capítulo. Novo Testamento, depois de Atos dos Apóstolos, Romanos, a carta à igreja de Corinto. A partir do verso 1. Amém? Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra, em todo o conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isto quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Paulo foi crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Irmãos, pensem
no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezando o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e retidão, para que como... Redenção, obrigado. Justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Feche seus olhos. Papai querido, essa é a tua palavra. Nesta noite, Senhor, fala conosco mais uma vez. Como o Senhor tem falado todos os domingos, como o Senhor tem falado todas as células, ó Pai, todas as vezes que nos reunimos, ó Deus, para estudar a tua palavra. Nesta noite, Senhor, mais uma vez, fala, Senhor, em particular com cada um de nós. O Senhor nos conhece, sabe como nós entramos aqui, Senhor, como passamos a semana, o que nós vivenciamos essa semana. Senhor, em nome de Jesus, que através da tua palavra, possamos aplicá-la, Senhor, na nossa vida dia a dia, e que o Senhor se revele a nós. Espírito Santo de Deus, que conhece a intenção do nosso coração. Senhor, fala conosco, queremos ouvir a tua voz. É no nome de Jesus que nós te louvamos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém? Queridos, esta igreja é uma igreja que tem vários problemas, uma igreja problemática. E Paulo vai responder a esta carta, como eu falei no domingo passado. Ele vai mencionar no capítulo 5 que eles já tinham enviado uma outra carta. Só que esta carta coube a Deus, não chegou às nossas mãos. Mas ele já tinha enviado uma primeira carta. E alguns da casa de Cloé foram até Éfeso falar com Paulo e dizer a Paulo o que estava acontecendo nesta igreja, que ele formou na sua segunda viagem missionária. E ali ele ficou por 1 ano e meio pregando a palavra na cidade de Corinto, evangelizando. E batizou pessoas, algumas pessoas só. E depois de 1 ano e meio, ele deixou a igreja formada, deixou um líder e foi para outro lugar. Só que essa igreja, como uma igreja nova, ela começa a ter alguns problemas, algumas dificuldades. E ele vai trabalhar a resposta das perguntas dessas pessoas nessa carta. E aqui nós, nesse capítulo, tiramos 3 chamados que ele vai falar a nós cristãos. E ele está falando à igreja de Corinto. Então eu quero trabalhar com vocês os 3 chamados nesta noite e aplicá-los em nossa vida. Primeiro, pode colocar, Ju. Primeiro, chamados para ser santos, que está no verso de número 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Diga, chamados para serem santos. Agora diga para o irmão que está do seu lado, você foi chamado. Para a sua irmã que está do seu lado, você foi chamada para ser santo. Quando eu e você afirmamos que nós somos santos, nós temos uma ideia errada que vem da raiz do catolicismo. Porque o catolicismo ensina que uma pessoa, depois que ela morreu, ela faleceu, alguém faz um pedido para esta pessoa, e aí ela recebe uma graça, e essa pessoa agora é avaliada pelo Vaticano, e confirma que a pessoa estava num estado de doença, num estado que estava vivendo uma situação, ela recebeu a cura,
e aí leva essa pessoa é avaliada, o Vaticano vai dizer que essa pessoa fez um milagre, então ela se torna santo. Mas não é isso que nós aprendemos no Novo Testamento. E nesse verso de número 2, ele vai dizer aqui que a igreja de Corintos, eu e você, nós, a igreja de Deus que está em Corintos, aos santificados em Cristo. Primeiro, todos nós temos uma posição em Cristo. Eu e você somos santos em Cristo Jesus. Esta é uma posição que Cristo nos colocou. Não é mérito meu, não é mérito seu, não é mérito nosso, mas o Senhor nos santificou. Como foi, o Paulo falou aqui na frente, ele ministrou aqui na frente. O sangue de Cristo nos purificou de todo o pecado. Ele nos tirou daquela situação vergonhosa que nós estávamos vivendo. Nós éramos inimigos de Cristo, nós fazíamos a nossa vontade, nós vivíamos o nosso prazer, nós não pensávamos em Deus, mas Jesus foi até a cruz e derramou o seu sangue, verteu o seu sangue e nos purificou de todo o pecado. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus. Amém? Mas ele vai dizer mais à frente, e nos chamou para serem santos. Parece algo contraditório. Ele já nos santificou, mas agora ele nos chama para ser santo. O que quer dizer isso? É um processo na santificação. A partir do momento que eu conheço a Cristo, eu me aproximo de Cristo, eu vou deixando as coisas desse mundo e vou me separando. Ser santo é ser separado. A palavra igreja, ela é ser chamados para fora desse mundo, chamados para um contexto diferente, separados para viver conforme aquele que nos salvou. Amém? Então, chamados para fora do mundo, chamado para fora do sistema. A igreja foi chamada para viver uma vida diferente, não mais de acordo com o andar desse mundo, com a moda desse mundo, mas agora nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. Lembre quando os discípulos estavam pregando a palavra e as autoridades no livro de Apóstolos dizendo, proibimos vocês de pregar a palavra de Deus. E ele diz, nos importa mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então, nosso compromisso maior é com Deus. Então, nós somos chamados para ser separados. E aí, eu preciso ver como eu ando. Qual é o meu testemunho? O que eu falo? O que eu vejo? O que eu escuto? Aonde eu gasto o meu tempo? Porque agora eu não pertenço mais a esse sistema mundano. Eu não pertenço mais a esse mundo. Eu pertenço agora ao reino de Deus. Eu sou cidadão do reino de Cristo. Amém? Então, ele primeiro nos posiciona. A nossa posição é santificados em Cristo Jesus. Mas depois ele vai dizer que nós vivemos agora um processo. É algo gradual. Quanto mais eu conheço a Ele, mais eu me santifico, mais eu me separo. Não tem como mais eu viver a vida que eu vivia. Porque agora eu sei o preço que foi pago pela minha vida. Eu sei o sangue de Cristo, Ele derramou a sua vida, Ele doou a sua vida por mim e por você. Então não tem como mais eu desprezar o que Cristo fez por mim. Eu agora entendo e compreendo e eu vou deixando as coisas desse mundo. Eu vou agora vivendo uma vida cada vez mais separada para Cristo. E eu vou me aproximando porque Ele é o alvo. Não tem como mais viver na vida que eu vivia, na vida de pecado. E eu aí, antes de sair de casa, olho o meu guarda-roupa. Eu, antes de falar de alguém, eu mordo a minha língua. Eu, antes de postar alguma coisa, eu vou pensar, edifica aqueles que vão ver.
Vai glorificar o nome de Deus? E aí eu não vou fazer nada que vai envergonhar o meu Senhor, porque eu sei o preço que Ele pagou por mim naquela cruz. Amém? E ele vai dizer, a partir do verso 4, que, pois nele, 5, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. E ele vai dizer especialmente a esta igreja, que a igreja tem todos os dons que precisa, todos os dons espirituais. Muitas vezes eu e você dizemos, olha, eu vivi uma situação difícil, apertado, o dinheiro não sobra, e nós reclamamos do que nós não temos. Mas a Bíblia vai dizer que a igreja de Coríntios era riquíssima. O que ela precisava, o que eu preciso, nós já temos. Amém? Eu não preciso de uma casa boa, não preciso de um carro bom, não preciso de um bom emprego, não preciso de uma conta volumosa, eu preciso da salvação em Cristo Jesus. Amém? Eu preciso conhecer a Deus, e através do conhecimento de Deus eu me separo para que aquele dia eu possa me encontrar com Ele. Para aquele dia eu possa ouvir o meu nome. Sejam benditos, bem-vindos, benditos do meu Pai. Venha para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E Ele vai dizer para mim e para você, que foi Deus que tomou a iniciativa. Foi Deus que derramou. Foi Deus que enviou Jesus. Por isso que nós cantamos aqui. É difícil entender como eu, na minha mente pecaminosa, limitada, entendo que um Deus maravilhoso deixa a sua glória, Criador de tudo isso que nós vemos, das galáxias, dos planetas, dos milhões de insetos que tem, das milhares de plantas que existem, espécies de animais. Deixa a sua glória, se esvazia, se faz homem e habita no meio de nós. Tudo isso, para resgatar a mim e a você. Para levarmos para viver com Ele eternamente. E muitas vezes nós não damos valor a isso. Nós levamos o cristianismo de qualquer jeito, empurrando com a barriga, procrastinando, quer dizer, deixando para depois o que eu posso fazer hoje. Entendemos e compreendemos esse amor, mas muitas vezes não tomamos atitude para devolver esse amor, para ser grato por esse amor. Ele vai dizer, vocês têm tudo, vocês são ricos. O que vocês mais precisam, vocês já têm. O que eu e você mais precisamos, nós já temos. O amor de Deus, a santificação em Cristo Jesus. Nós fomos chamados para ser santos. Nós somos chamados para ser separados do sistema, para viver uma vida diferente. Amém, queridos? Muito bem. Nosso segundo chamado. Chamados à comunhão com Cristo. Onde que está, pastor? No verso 9. Fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Primeiro Ele nos chama para sermos santos, para olharmos para a nossa vida como Ele estava dizendo aos irmãos de Coríntios, olha que vocês precisam, vocês já têm. Vocês têm todos os dons que eu derramei sobre vocês. Vocês têm já a santificação de Cristo Jesus, têm o amor do Pai. Mas vocês não precisam ficar só no primeiro chamado. Vocês foram chamados para a comunhão com Cristo, para viver uma vida de intimidade com Cristo. Depois de tudo isso, ele vai entrar em algo que acontece desde aquele tempo. Isso aconteceu há 55 anos depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Uma igreja nova, uma igreja do Novo Testamento, uma igreja que
de muitos ali, Pedro, que era testemunha ocular, estava ainda vivo. A maioria dos apóstolos que andou com Cristo estava vivo. E ele vai dizer o que acontece ainda hoje, já acontecia naquela época. Divisões no meio da igreja. E hoje nós temos várias denominações que saíram de divisões. Nós temos a igreja presbiteriana, tem a igreja presbiteriana tradicional, a avivada, pentecostal. Nós temos a igreja batista tradicional, a igreja batista memorial. Tudo era uma igreja só. Mas porque alguns não concordavam de algumas coisas, então saíram, levaram um grupo e formaram uma igreja diferente. Ah, eu gosto de uma igreja que bate a mão, mas que dá palmas, que dá aleluia, mas nesta igreja ninguém faz isso. Então vamos formar uma igreja que faça isso. E há uma divisão. Da Assembleia de Deus saiu a Brasil para Cristo, que antes era uma só. Mas por não concordar com algumas coisas, formaram um novo grupo, uma nova denominação. E hoje nós temos no Brasil, eu creio que no Peru e no mundo todo, muitas igrejas pequenas, que não estão debaixo de nenhum cuidado, que não estão debaixo de uma liderança, que não tem ninguém para dar satisfação. Por isso que nós acontecem os grandes escândalos que acontecem por aí. Se tornam donos de igrejas. Não estão pensando no povo, não estão pensando na salvação do povo, estão pensando somente em si próprio. Criam-se reinos. Saiu de divisões. E Paulo vai entrar agora respondendo aos irmãos da casa de Cloyd, dizendo o que acontece. Há divisões no verso 12. 11. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Aqui nós temos como se fosse 4 partidos. Nós podemos colocar o partido de Paulo, o partido dos fundadores da igreja. Não, foi o próprio Paulo que formou essa igreja, então eu sou discípulo de Paulo. O que Paulo ensinou, eu cumpro exatamente o que Paulo ensinou. Mas tem uma outra turma que Apolo veio depois, Apolo veio de Alexandria, um grande centro, onde tinha uma retórica, ele pregava bonito, usava exemplos bonitos, era um homem que pregava e todo mundo enchia os olhos, era um homem que chamava a atenção. Ele diz: não, eu não quero. A pregação de Paulo não é tão boa assim. Embora eloquente, é Apolo. Eu sou de Apolo. Mas tinha um outro grupo que diz: eu sou de Pedro. Em outras traduções, eu sou de Cefas, que é o nome de Pedro. Porque Pedro era aquele que também tinha pessoas nessa igreja aqui, que veio do judaísmo, que era aquele radical, que informava, que começava a trabalhar dizendo: olha, só Cristo não basta, vocês vão ter que fazer o sinal de Abraão, tem que circuncidar, porque só Cristo não serve. Eu sigo a Pedro, eu sou do partido de Pedro. Tem coisas que eu não concordo nesta igreja. Mas o pior de todos eles é aqueles que afirmavam: eu sou de Cristo. São pessoas que não estavam debaixo da autoridade de um líder, mas eram pessoas que recebiam direto de Deus. Jesus falava com eles. Era uma turma exclusivista. E hoje nós temos muito isso no meio da igreja.
Nós somos uma igreja que o único pregador sou eu. Assim, constantemente. Marcelo prega esporadicamente. Então, querendo ou não, vocês têm que me ouvir no domingo. Mas tem igreja grande que, quando sabe, quem que vai pregar domingo? Ah, então domingo eu vou no culto. É o pregador tal. Aí eu gosto dele. Ah, vai vir o pastor Claudinei. Ah, esse não. Esse eu não vou não, porque... É verdade, gente. Aí eu vou no culto das 5, porque no culto das 5 o pessoal do louvor pula, bate palma. Mas no culto das 10 da manhã, o pessoal tudo com sono, né? Ninguém responde, louvor assim. Nós só temos um culto por enquanto. Então, querendo ou não, é o único grupo de louvor que vocês têm que louvar. Amém? Essa turminha que eu sou de Cristo era um povo assim separado. Nós somos mais espirituais. Porque Jesus fala conosco. Nós não nos submetemos a nenhum líder humano. E hoje há pessoas assim. Há muito tempo atrás, muito tempo mesmo, acredito que uns 20 anos atrás, nós fomos numa vigília em Toyota. A igreja no Japão estava se formando. Aí trouxeram uma irmã, não sei de onde, não lembro o nome dela, não conheço. E eu só escutei ela falar, da própria boca dela. O pastor na época, era só um pastor que existia aqui, que nós sabíamos que era pastor consagrado, que veio do Brasil como pastor consagrado, perguntando para ela, irmã, de que ministério você faz parte? Aí ela falou para o pastor da época, pastor, eu não me submeto a nenhum ministério humano, porque eu recebo direto de Deus. Pensei comigo, meu Deus, o que vai acontecer nessa vigília? E aconteceu tantas coisas, tanto revelamento, porque as pessoas querem ser diferente, ter o seu grupinho, o seu partido. E até hoje, acontecia naquela época, queridos, 55 anos depois que Cristo morreu e ressuscitou. Hoje não se vê diferença. As pessoas um dia fizeram um compromisso diante da igreja, assumiram com compromissos, passaram pela classe de batismo. E lá nós falamos todos os compromissos que tinham com a igreja, os direitos como membros da igreja e também os compromissos. E num dia que nós conversamos, houve um compromisso. Apresentamos para a igreja recebeu, mas porque muitas vezes o pastor não visitou. Eu não vou mais nessa igreja. Fiz aniversário, o pastor nem me mandou um torpedo, me mandou um e-mail dando parabéns. Meu filho ficou doente, o pastor não foi visitar na minha casa. Ou muitos vão lá, o pastor visita demais a minha casa. Vai muito, liga demais para mim. Ele pega muito no meu pé. Quero viver minha vida. O pastor não me deixa viver minha vida. Esquecem dos compromissos que fizeram. Paulo mais à frente vai falar desta igreja. Vai dizer, olha, eu peço perdão para vocês. Porque eu tive que forçar outras igrejas a mandar oferta para mim, porque eu não ensinei vocês que vocês tinham que sustentar o obreiro. Eu tive que trabalhar com Áquila e Priscila fazendo tenda para me sustentar, porque eu não quis ser pesado para vocês. Paulo vai dizer, eu errei, deveria ter ensinado vocês corretamente. Fomos chamados para ser santos, fomos chamados para ter uma comunhão com Cristo. O homem não é nada, por isso que Paulo vai dizer aqui, no verso 13,
Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Ele vai dizer, o homem não é nada. Porque naquele tempo, a cultura da época, e o que acontecia, a cultura grega, os grandes pensadores, Sócrates, Platão, e as pessoas traziam as novidades nas praças e falavam do que estavam pensando, grandes pensadores, e as pessoas eram adeptos, ou eram discípulos desses. Então eles cultuavam a personalidade. Hoje, nós vemos isso com os artistas, jogadores de futebol. Pessoas passam horas na fila, dias, para assistir um show. Ou gastam milhões em cirurgias plásticas para serem parecidas com essas pessoas. Essas pessoas não estão nem aí conosco. Quem sofreu com 7-1 na final da Copa? O que eu e você ganhamos? Nada. Eles encheram seus bolsos de dinheiro. Estão vivendo as suas vidas. E nós torcendo à toa, porque as cartas já estavam marcadas. Então ele vai tirar todo o foco do homem, vai tirar todo o foco das pessoas que estão ali. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. O homem não é nada, o pastor não é nada, os líderes que estão em evidência não são nada. Muitas pessoas, o pastor ou o pastor tropeça, cai, a pessoa desiste da fé. Ou diz assim, eu fui batizado pelo pastor tal. Eu fui batizado nas águas do Jordão. O que tem isso, meu irmão? Não tem nada demais. Se Cristo não der a salvação para mim e para você, não importa onde você foi batizado, meu filho. Não importa quem batizou você. Ele vai tirar todo o foco do homem. Não é o homem que faz nada, é Deus que faz tudo por mim e por você. Amém? E para terminar, terceiro chamado. Nós somos chamados para glorificar a Deus. Vai lá para o verso 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Qual é a visão humana para mim e para você? O que as pessoas esperam? Primeiro, quando você vai se apresentar, o que o mundo deseja? De que família que você é? Eu sou da família Silva. Tem quantos milhões de Silva espalhados no Brasil? Mas a minha família é uma família tradicional em Randa. Os meus pais têm metade daquela parte ali de Mucaiama. Que escola você estudou? Estudei em Harvard. O mundo quer saber disso. O mundo está olhando para o homem. Eu estava vendo uma entrevista do Enéas. Meu nome é Enéas. Falando sobre um assunto, a sua posição sobre aquele assunto. E depois de que Enéas conversa e fala, eles vão fazer agora uma comparação entre Enéas e Lula. Enéas tinha 4 ou 5 faculdades. Um homem culto. E aí,
o povo escolheu um homem que se gaba em dizer: eu nunca tive um diploma. O único diploma que eu tenho, esse é de presidente da República. E aí todo mundo aplaudiu. É onde nós estamos, o Brasil, hoje. Porque o mundo gosta de aparência. Se você entrar num carro alugado, colocar um terno alugado e andar por aí, e entrar em algumas lojas, você vai ser bem atendido. Tanto aqui, como lá no Brasil. Brasil e no Peru também. Porque as pessoas vão pelos que elas estão vendo. Elas gostam de ser enganadas. Eu vi num programa que a moça estava namorando um rapaz. Mas ele era uma pessoa que tinha muito dinheiro. Então ele não queria que a moça se apaixonasse primeiro pelo dinheiro dele, mas pela pessoa que ele era. Então, ele antes de chegar à casa da menina, ele falava para o seu motorista deixar ele umas 4 quadras, ele vinha de a pé, uma roupa simples, até a casa dela. E ela tinha um outro que estava interessado, que era o motorista dele, que chegava com o carrão dele e pegava ela para sair. E ela conversando com a mãe: mãe, eu tenho 2 rapazes que estão interessados em mim. E a mãe disse para ela: larga de ser boba, menina. Você vai ficar com aquele pé rapado que vem aqui de a pé? E vai deixar aquele bonitão que chega aqui com aquele carrão cheiroso? Quem era o dono do carro? Aparentemente, aquele que não tinha dinheiro. Aquele que vinha de a pé. Infelizmente, o mundo está assim como estava naquele tempo. Nós damos valor ao que a pessoa tem, não pelo que a pessoa é. E muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Nós damos valor no que Deus pode fazer por mim, não o que Deus é. E aí nós queremos fazer barganha com Deus. Mas nós fomos chamados para glorificar a Deus. E aí Paulo vai agora dizer: vocês, nem todos, muitos, quase ninguém, nasceram numa família nobre. Quase ninguém são muito inteligentes aqui. Porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Porque os gregos, eles davam valor ao conhecimento. Eles queriam saber mais e mais, eles queriam saber o que estava acontecendo, qual era a conversa do dia, do momento. E eles buscavam uma resposta no homem. Paulo vai dizer: o homem não pode fazer nada para vocês, se Deus não revelar a vocês. Os sábios não são nada para Deus, a inteligência não é nada. Mas Deus usa aquele que não é nada para envergonhar aquele que é. Deus vai pegar eu e você, que vivíamos no pó, que vivíamos no lamaçal do pecado, que vivíamos uma vida desgraçada sem a graça de Deus, e vai usar a mim e a você para falar do seu amor. Vai pegar a nossa vida destroçada, vai pegar a nossa vida estragada, vai montar tudo e dizer para mim, para você. E eu vou dizer para os outros: foi Deus que restaurou a minha vida. Foi Deus que me tirou da onde eu estava. Foi Deus que me tirou das drogas. Foi Deus que me deu um novo casamento. Foi Deus que mudou a minha história. Eu vivo para glorificar a Deus porque eu não sou nada. Se dependesse de mim, com a minha inteligência, com os meus diplomas, eu estava morto, ou estava na cadeia, porque a minha inteligência não me leva ao conhecimento de Cristo. Amém?
Porque os intelectuais, eles não acham que não precisam de Deus. Os fortões acham que não precisam de Deus. Os milionários acham que não precisam de Deus. Mas Deus pega aquele um, sem uma história, sem um nascimento nobre, sem muita faculdade, sem muito conhecimento, e começa a trabalhar. É isso que as autoridades em Atos vai ver. Quando os pescadores andaram com 3 anos, aproximadamente 3 anos com Cristo, e vai ver que eles são homens diferentes. Porque eles agora andaram com o Pai, tiveram comunhão com o Pai. E eles vivem agora para glorificar a Deus. Eles não estão nem um pouco preocupados com o homem. Eles estão preocupados para viver, para glorificar a Deus. O que eu posso aplicar na minha vida? Tudo isso. Primeiro eu tenho que pensar, como eu estou vivendo? Eu estou vivendo separado para Deus? O que tem mais valor na minha vida, nos meus projetos, é o que Deus pensa de mim. A minha vida é uma vida santificada, separada, eu estou num processo de santificação. Quando mais eu conheço a Deus, mais eu vou deixando o pecado, mais eu vou tendo nojo do pecado, mais eu vou me afastando do pecado. Eu tenho intimidade com Deus. Quanto mais eu conheço, mais eu desejo estar com Ele. Porque eu fui chamado para estar com Ele. Eu não vou ouvir Deus falar comigo numa boate. Eu não vou ouvir Deus falar comigo em outro lugar, a não ser na sua casa, a não ser na sua palavra. A minha vida, quando as pessoas olham para mim, ela glorifica a Deus. Como foi ministrado aqui, as pessoas me conhecem como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Aonde eu passo, eu exalo o perfume de Cristo. Ou ainda eu estou vivendo no meu mundinho, no meu partidinho, nas minhas dorezinhas, achando que eu preciso de mais alguma coisa na minha vida. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Quero chamar o louvor aqui à frente.